nome é Richelle Tamuro, sou coach e mentora de carreira e ajudo profissionais de todos os níveis a alcançarem os seus objetivos, através das melhores ferramentas do coaching, com metas estabelecidas e direcionadas para o seu objetivo. O meio corporativo tem mudado drasticamente. As formas de trabalho que antes existiam, hoje não existem mais e existem outras. O home office, por exemplo, foi algo que veio aí através da pandemia, né? E trouxe para muitas empresas a necessidade de adequação. Muito se fala também sobre a indústria 4.0, onde a tecnologia tem avanços incríveis. Mas e você, profissional? Você é um profissional 4.0? Eu tenho utilizado essa nomenclatura para descrever profissionais que realmente são protagonistas e autônomos em suas carreiras. Isso não significa que você precisa ser autônomo de fato ou mesmo empreendedor. Você pode e deve ser protagonista da sua carreira e ter autonomia nela, mesmo trabalhando em regime CLT. O plano de carreira, por exemplo, ele por muitos anos foi considerado como algo de responsabilidade exclusiva da empresa. Era comum chegar em uma entrevista e perguntar para o recrutador: qual é o plano de carreira que a empresa tem para mim? E na verdade hoje a gente percebe que o plano de carreira ele precisa ser estabelecido pelo profissional. Isso acontece porque o plano de carreira estabelecido pela empresa muitas vezes não está congruente com aquilo que você deseja para você mesmo. É claro que as empresas mais estruturadas, elas têm uma política de RH que contempla um plano de carreira, com as possibilidades de ascensão daquele determinado cargo. Porém, muitas vezes esse plano de carreira, por exemplo, pode direcionar você a um cargo de gestão e isso pode ser uma coisa que você não queira fazer. Na minha vida profissional, eu já encontrei muitos profissionais que não gostariam de ser gestores, que não queriam e não tinham aptidão nenhuma para a gerência. E nesse caso, como que faz, né? Se a empresa determina esse plano de carreira para você, vai chegar uma hora que você não vai se enquadrar mais nele. Sendo assim, é importantíssimo que você realmente trace o seu plano de carreira. Mas como fazer isso? Primeiro você precisa determinar onde você está, onde você quer chegar e em quanto tempo você quer que isso aconteça. É muito comum nas entrevistas de emprego o recrutador perguntar: onde você quer estar daqui 5 anos? Como você se vê daqui 5 anos? E aí a gente já tem, né, uma resposta na ponta da língua que normalmente a gente já ensaiou, né? E a gente diz: olha, eu quero estar num cargo de gestão, ou eu quero estar como analista sênior. Mas de fato, se o recrutador te perguntar: tudo bem, você quer estar nesse cargo, mas o que você está fazendo hoje para alcançar esse objetivo? Quais são os passos que você está dando? Quais são os desenvolvimentos que você tem feito para chegar nesse objetivo? Aí a pergunta já fica mais difícil, né? E muitas vezes você vai ficar sem resposta. Então o plano de carreira ele é justamente para isso. Você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar e determina as etapas intermediárias para chegar nesse ponto. Essas etapas intermediárias, elas vão compreender alguns fatores importantes, como desenvolvimento técnico, desenvolvimento comportamental, até mesmo a parte financeira, né? Será que você vai precisar de recursos financeiros para alcançar cada uma dessas etapas? A parte de networking também é fundamental, porque através delas, de repente, você consegue acelerar esse processo. É claro que normalmente existe uma hierarquia de cargos, então para você chegar numa gestão, naturalmente você tem que passar por cargos intermediários, isso é o que se espera. A grande pergunta é: quanto tempo você quer ficar em cada cargo desse até que você chegue mesmo a alcançar o teu objetivo naquele tempo final que você determinou? Vamos supor que você avalie, que você hoje é um analista júnior e você avalie que você quer ficar uns 2 anos como analista júnior e que 2 anos como analista júnior já te dê um embasamento técnico e comportamental para que você passe para um analista pleno, que é o próximo cargo. Quais são as competências técnicas e comportamentais que você precisa adquirir para chegar ao cargo de analista pleno? Você conhece a descrição de cargo desse cargo que você almeja? É importante conhecer, porque através dela isso pode te nortear a buscar esses objetivos e a saber realmente o que é necessário para chegar nesse cargo.
O feedback da sua gestão também é muito importante. Você pode ter a sua gestão como uma aliada no seu plano de carreira. E para isso, óbvio, você precisa desenvolver um relacionamento muito positivo com a sua gestão, para que ela mesma seja clara, suficiente para te dizer quais são os pontos que você precisa melhorar para realmente alcançar o próximo nível. E cabe a você trabalhar em cima desses pontos e trazer isso com bastante maturidade para que ela entenda que você é uma pessoa que vai atrás dos seus objetivos. Existe uma grande diferença entre sonho e objetivo, por exemplo. Sonho é algo extremamente subjetivo que você sonha, mas sem nenhum comprometimento, sem prazo para acontecer. O objetivo, ele tem prazo, ele tem metas e ele é alcançável. E você precisa realmente cumprir todas elas para chegar no grande final. Essa construção, então, do plano de carreira, ela pode ser feita a quatro mãos, né? Você pode identificar realmente onde você quer chegar, se aliar à sua gestão realmente para que ela te oriente como chegar nesse objetivo e até mesmo o RH da sua empresa. Você pode ter esse contato com eles para entender um pouco mais sobre a parte comportamental. O que se espera de uma pessoa nesse cargo. Mas uma coisa é bom frisar. Normalmente, a gente tem a parte técnica mais desenvolvida do que a parte comportamental. Porque a parte técnica é algo dinâmico, é algo que você faz um curso e você adquire. O comportamento ele é um pouco mais difícil de ser alterado, uma vez que nós temos perfis pré-estabelecidos. Ainda assim, normalmente o que acontece é que quando você está preparado para um próximo nível, significa que você já tem a parte técnica muito próxima daquilo que se espera, faltando apenas alguns ajustes, mas principalmente o seu comportamento já diz como você lida com essa situação nesse cargo proposto. Por exemplo, quando você vai atingir um cargo de gestão, normalmente você já é gestor por fato, né? Você pode não ser ainda de direito, pode isso não estar estabelecido aí na sua carteira de trabalho, enfim, não estar totalmente aí formalizado. Mas na verdade você pode perceber que você já atua como há um bom tempo. Então, o que normalmente acontece nas empresas é que você se prepara, demonstra e depois você adquire realmente aquele cargo desejado. Por esse motivo que você precisa ter claro qual é esse desenvolvimento, o que eu preciso fazer para alcançar realmente esse objetivo. E aí você pode me perguntar, tudo bem, eu já consegui me desenvolver tecnicamente e na parte comportamental e já me sinto preparado para um próximo nível, porém isso não aconteceu. E aí é uma outra coisa que faz parte do teu plano de carreira. É trazer para si também as adversidades que podem acontecer, porque de fato pode acontecer de você já estar totalmente preparado e de essa promoção não vir. E aí, como agir, né? O que você deve fazer? Durante esse período que você estiver estabelecendo aí o teu plano de carreira e seguindo esse plano, você precisa ter esse feeling também de entender se essa empresa é a que vai te dar essa oportunidade. Muitas vezes essa oportunidade pode vir de fora da empresa. E cada vez mais o seu posicionamento profissional nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, quando a gente está falando sobre assuntos profissionais, né, que é a rede mais indicada para isso, ele precisa estar muito claro. Além disso, o networking ativo é muito importante, assim como alguns outros requisitos que podem fazer com que você, mesmo estando numa empresa, esteja visível para outras oportunidades. E por mais que você esteja feliz nessa empresa, não significa que você está buscando novas oportunidades, mas significa que você está aberto a novas oportunidades. E você só consegue estar aberto a novas oportunidades quando você se posiciona, quando você deixa ser visível. Você não pode ser o segredo mais bem guardado do mundo, você precisa estar visível para as oportunidades. Você já imaginou você não precisar mais buscar oportunidades e sim receber diariamente aí visitas no seu perfil ou pessoas aí através de mensagem te oferecendo oportunidades? Esse é o melhor dos mundos e esse é o mundo do profissional 4.0. Porque ele é protagonista da sua carreira, porque ele é autônomo naquilo que faz e as pessoas e as empresas reconhecem isso.
Em resumo, você precisa estruturar a tua carreira e a tua vida como se fosse um projeto. Não é raro pessoas que trabalham com projetos dentro das empresas e esses projetos eles têm início, meio e fim, eles têm metas estabelecidas, eles têm prazos a serem cumpridos. E quando a gente está tratando disso profissionalmente, a gente leva isso com muito cuidado, com muito comprometimento. E por que quando é com a nossa vida e com a nossa carreira a gente não faz o mesmo? Planeje a sua carreira, coloque isso no papel, coloque numa linha do tempo, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, como eu serei quando eu chegar nesse lugar. E é importante, é importantíssimo na verdade, você saber o motivo que te faz querer isso, quem vai ser essa pessoa, quem será você quando você alcançar esse objetivo e quem você é hoje. Isso é importantíssimo estar claro dentro de você, porque todas as vezes que você pensar em desistir, você precisa se apegar a isso. Você precisa se apegar à sua motivação, ao motivo que te leva à ação, ao motivo que te faz realmente continuar, que é o motivo final, né? Que vai ser aquela sensação maravilhosa que você terá quando você de fato atingir o seu resultado esperado. E agora eu vou trazer algumas informações para vocês sobre recolocação, que estão totalmente ligadas também com o teu plano de carreira. Em algum desses momentos você pode precisar dessas orientações, né? A recolocação ela é um processo constante, assim como eu disse, né? Não adianta, muitos profissionais já pecaram em vir procurar atualizar o seu currículo sequer somente quando são demitidos, somente quando estão fora da empresa, somente quando depois de muitos anos trabalhando na mesma empresa, eles ficam com o seu currículo totalmente desatualizado, a rede social muitas vezes nem tem ou está desatualizada também, o seu perfil profissional. Então assim, não cometa esses erros, porque isso faz com que você fique vulnerável. E o profissional 4.0 ele não é vulnerável, porque ele é dono da tua carreira. Então a recolocação ela começa mesmo você estando colocado, né? Mesmo você estando no mercado de trabalho, você precisa abrir os seus olhos para outras oportunidades e estar realmente disponível a elas. Mas supondo que você esteja num processo de recolocação, né? O primeiro passo nesse sentido é você sim atualizar o seu currículo, mas atualizá-lo de uma forma favorável a você. E o que eu quero dizer com isso? Eu conheço muitos profissionais que quando eu converso com eles, eles me dizem tantas coisas positivas que fizeram na empresa, tantos resultados que eles trouxeram e aquilo eles me dizem com muito entusiasmo e muita alegria. Mas quando eu olho o seu currículo, ele parece que nós não estamos falando da mesma pessoa. O currículo não representa aquela pessoa, ele não representa os seus resultados. E isso é um erro muito grave, porque o recrutador, o que ele tem para te avaliar inicialmente? É um papel frio, né? Ele não está vendo você, ele não está conversando com você, ele não sabe muitas vezes do seu histórico profissional. Então o seu histórico profissional é aquele que está ali. E por isso ele precisa ser o melhor possível, ele precisa trazer as suas melhores qualificações. Ninguém vai te contratar porque você está precisando de emprego. As empresas vão te contratar quando elas verem que você tem algo a oferecer a elas. Que as suas competências técnicas, comportamentais, os seus resultados são interessantes para a companhia. Então, você precisa direcionar o seu currículo pensando sempre nesse sentido, no que a empresa quer de você e nas coisas que você já fez. E eu tenho certeza que você já fez muita coisa bacana que você, por não atualizar, por não manter o seu currículo atualizado, pode até ter caído no esquecimento. E isso é algo muito ruim, porque você pode estar perdendo elementos que vão te fazer ser diferente e se destacar no processo seletivo. Outro tabu muito grande é a entrevista, né? O momento da entrevista. E a entrevista, ela precisa realmente se basear naquilo que você mais conhece, que é o seu histórico profissional, mas sempre trazendo isso para a descrição da vaga. O que eu quero dizer com isso? Estude a descrição da vaga, entenda quais são as experiências que você teve, que são interessantes trazer, que vão de encontro àquela descrição daquela vaga. Porque isso é fundamental. Quando você estiver falando com o recrutador, você vai tocar em pontos específicos que vão fazer com que ele associe as suas experiências ao que é necessário para aquela empresa, ao que realmente eles estão buscando através da descrição da vaga. É importante que de alguma forma o recrutador consiga te enxergar já dentro da empresa.
Então, trazer alguns exemplos, fazer questionamentos a respeito dos maiores desafios da vaga, eles são muito importantes também, porque vai fazer com que você já se sinta naquele ambiente. Então, perguntar ao recrutador quais são os maiores desafios dessa vaga dentro do período de 90 dias é uma coisa bem interessante, principalmente quando no final, né, ele faz aquela pergunta se você tem alguma dúvida. Essa é uma pergunta interessante de se fazer, porque quando ele for refletir quais são os seus maiores desafios dentro daqueles 90 dias, automaticamente, subconscientemente, ele vai estar te colocando nessa posição, ele vai estar te enxergando já dentro da empresa, cumprindo, né, esses desafios e com certeza aí com sucesso. Então é muito interessante que você realmente saiba quem você é. E aí eu entro numa outra questão, do autoconhecimento, né? Muito se fala sobre autoconhecimento, mas autoconhecimento é a chave para tudo. Quando você está se colocando à prova, né, seja num currículo, seja numa entrevista, você deve demonstrar aquilo que você tem de melhor e quem é você. Só que muitas vezes as pessoas têm dificuldade justamente nisso por ter perdido a autoconfiança devido a algum processo passado, ou por realmente não conseguir enxergar de fato ou não ter parado simplesmente para pensar quem você é e os resultados que você pode trazer. Entenda que nesse processo de recolocação a gente também precisa tocar no ponto de demissão, porque normalmente as pessoas que estão em processo de recolocação, elas vieram de um processo de demissão. E esse processo de demissão pode ter afetado a tua autoconfiança. E isso é algo muito ruim, porque te prejudica nesse outro processo, né? Agora, sobre demissão, o que eu tenho para te dizer? Demissão é o desalinhamento de expectativas entre o empregado e o empregador. Não significa que o empregado seja um profissional ruim. Muito pelo contrário, eu conheço muitas pessoas que foram demitidas e que brilharam em outras empresas que entraram, porque as expectativas estavam alinhadas, os valores estavam alinhados, então tem uma série de motivos para que isso aconteça. Então, se isso aconteceu com você, se você está passando por essa situação, não se deixe abalar por isso, porque realmente são expectativas que não estavam alinhadas. Na maioria das vezes, quando você é demitido, muitas vezes antes você já demitiu aquela empresa sem saber. Subconscientemente você já não estava feliz, de repente você não estava performando no seu melhor e você tinha um motivo por isso, né? Normalmente as pessoas que são demitidas não estão performando na sua capacidade máxima. Mas por que elas não estão performando? Pode ser que você realmente não estivesse se sentindo bem naquele local. Pode ser que isso seja algo que já era tua vontade até, muitas vezes, né? Então, você precisa entender que a demissão ela é um desalinhamento de expectativas, tão somente. Ela não te rotula como um profissional ruim ou bom. Isso vai depender aí das suas próximas experiências e elas podem ser muito diferentes dessa que você já teve anteriormente. Espero que você aproveite essas informações valiosas que eu trouxe hoje para vocês, tanto sobre plano de carreira quanto sobre recolocação profissional, se esse for o seu caso. E me siga aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, @RichelleTamura, que é onde eu publico os meus maiores cases de sucesso e conteúdos também de forma gratuita que vão ajudar você a aprimorar o seu processo e a sua carreira profissional rumo ao sucesso.